Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, ainda, nós teremos algumas considerações a respeito das orações subordinadas adverbiais, no capítulo 14 do nosso material, e especificamente com a resolução e também a correção de exercícios. Então, inicialmente, eu vou aqui apresentar um exercício para vocês que diz assim: leia o parágrafo a seguir. Se os padrões de consumo e produção se mantiverem no atual patamar, em menos de 50 anos serão necessários 2 planetas, Terra, para atender às nossas necessidades de água, energia e alimentos. Não é preciso dizer que esta situação certamente ameaçará a vida no planeta, inclusive da própria humanidade. Então, na passagem lida, podemos identificar duas orações subordinadas adverbiais sendo. Temos, então, a primeira parte, que está em destaque, já está em negrito. Se os padrões de consumo e produção se mantiverem no atual patamar. E a outra, para atender às nossas necessidades de água, energia e alimentos. Então, aqui nós temos a primeira delas, que é introduzida pela conjunção se, que é indicativa de condição. Então, é uma condição que está sendo apresentada em relação à necessidade, então, de ter 2 planetas, ou seja, de 2 planetas Terra para atender às necessidades. E num segundo momento, na segunda estrutura que precisa ser analisada, quando nós temos para atender às nossas necessidades, aqui ele expressa uma finalidade, ou seja, para que é necessário ter 2 planetas? Para atender às nossas necessidades de água, energia e alimentos. Portanto, a resposta correta é a letra B, uma condicional, e uma final. Aqui, final no sentido de finalidade. O exercício 3 da página 336 tinha ficado como tarefa para vocês e diz assim: considere a oração, eu compartilho respeito. Amplie o período respondendo às perguntas propostas na tabela a seguir, de forma a criar uma oração subordinada adverbial. Então, eu compartilho respeito onde, como, para que, por que, sob que condição, em que proporção, conforme o que, tanto que, ainda que. E na segunda na segunda coluna aqui, nós temos a indicação, então, de lugar, modo, finalidade, causa, condição, proporcionalidade, conformidade, consequência, concessão. Então, são os termos que nomeiam as orações subordinadas adverbiais. E aqui o que nós não podemos nos esquecer é que a estrutura que vai completar a oração principal, ela precisa ser organizada com pelo menos um verbo, ou seja, nós vamos transformar, vamos ter que acrescentar uma estrutura que seja uma oração. E, claro, as respostas que eu vou estar fornecendo para vocês, enfim, apresentando para vocês, são sugestões. Se vocês quiserem construir de outra forma, de acordo com o sentido, é possível. O único detalhe é que nós não podemos nos esquecer da necessidade de colocar um verbo. Então, a primeira delas, o lugar, pode ser eu compartilho respeito por onde passo, o modo, preservando o meio ambiente, a finalidade, para preservar os recursos naturais, a causa, porque compreendo o valor da natureza, a condição, se eu tiver oportunidade,
a proporcionalidade, à medida que desenvolvo coisas novas. Conformidade, conforme aprendi em família. A consequência, de forma que contagio meus colegas. E a concessão, ainda que ninguém valorize essa atitude. É claro que vocês podem também utilizar outras conjunções que expressam o mesmo sentido. São sugestões de resposta para que vocês possam, então, completar a estrutura e assim terem um período composto por subordinação e ele também seja adverbial, ou seja, indicativo de circunstâncias. Exercício 5, da página 339, no período. O uso do cinto é essencial para a proteção da vida. Transforme a parte destacada em uma oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Então, aqui nós temos vários detalhes que precisam ser levados em conta. Precisa ser uma subordinada adverbial final, ou seja, indicativa de finalidade, reduzida, então, o verbo precisa estar em uma das formas nominais e especificamente no infinitivo. Então, o que nós podemos construir é a seguinte estrutura. O uso do cinto é essencial para proteger a vida. Então, aqui nós temos o substantivo abstrato, que é proteção, transformando-o para verbo e, especificamente, no infinitivo, nós temos o verbo proteger. E as transformações que foram necessárias é de que foi necessário transformar o substantivo em verbo. O exercício 7, da página 340, considere o parágrafo a seguir baseado no texto apresentado. A Agenda 2030 deve ser considerada um grande plano de governo, pois envolve questões importantes como infraestrutura, mobilidade, energia limpa e acessível, saúde e qualidade de vida, erradicação da pobreza, entre outros assuntos essenciais ao bem comum. Que conjunção poderia substituir sem prejuízo de sentido o conectivo destacado? Então, nesse caso, a resposta correta é a letra B, uma vez que, pois ela indica causa. As outras todas não poderiam ser utilizadas. Exercício 8, da página 340, una as orações estabelecendo entre elas o sentido indicado entre parênteses. Então, geralmente nós temos aqui período simples e precisamos fazer a junção desses dois períodos simples de forma que sejam, então, um período composto e também colocando o sentido que é o indicado entre parênteses. E, mais uma vez, lembrando que são sugestões de respostas e que vocês podem, então, construir uma outra de acordo com as orientações que são passadas. A mamona possui 75% de óleo extraível, é um combustível viável. Então, nós temos que indicar a causa aqui. A mamona é um combustível viável, visto que possui 75% de óleo extraível. Então, aqui a causa, a razão, porque é um combustível viável. Na letra B. Uma pequena parte do diesel usado no Brasil vem do exterior. A indústria brasileira tem buscado combustíveis alternativos. A ideia que deve ser colocada aqui é a de concessão. Então, mesmo que uma pequena parte do diesel usado no Brasil ainda venha do exterior, a indústria brasileira tem buscado combustíveis alternativos. Continuando ainda, o exercício 8, na letra C, a necessidade de combustível alternativo aumenta. As empresas investem em novas formas de pesquisa e produção.
Então, aqui nós temos que indicar proporcionalidade. Então, à medida que a necessidade de combustível alternativo aumenta, as empresas investem em novas formas de pesquisa e produção. Na letra D, o gás natural e o biogás requerem adaptação de motor. A vantagem do biodiesel é não impor nenhuma adaptação aos motores, comparação. Então, o biodiesel é mais vantajoso do que o gás natural e o biogás porque não exige adaptação do motor. Então, nós temos ali a comparação. E a Alemanha possui veículos leves, coletivos e de carga que utilizam biodiesel puro. O Brasil também precisa investir no biodiesel conformidade. Então, conforme se faz na Alemanha, o Brasil também precisa investir no biodiesel e ter veículos leves, coletivos e de carga que utilizem biodiesel puro. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 6, da página 339, o 1 até o 3, páginas 342 e 343. E a postagem no AVA referente à aula de hoje, exercício 3, da página 343. E por hoje era só. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.